Oi, tudo bom com vocês? Bom, gente, hoje eu tô aqui pra contar pra vocês a história do dia em que a Mulher Maravilha se tornou a Mulher Polvo. 9 meses atrás, lá nos primeiros dias de janeiro, quando eu estava lá no Japão, na casa do meu irmão, eu sei que vocês acompanharam toda a realização desse sonho junto comigo. Eu esperei a vida todinha pra viver isso aqui. Meu sonho de criança tá se realizando. Olha isso. Um belo dia eu estava lá e eu acordei antes de todo mundo. Eu saí na varandinha dele e fiquei olhando pra todo aquele silêncio, assim, sabe? Aquele friozinho, aquele ventinho, aquele silêncio maravilhoso. E eu falei assim pra Deus, eu falei, Deus, como é possível eu estar sentindo tanta paz? Era literalmente a paz que excedia o entendimento. Eu falei, Senhor, como é possível estar sentindo tanta paz em um país que não é cristão? Eu não tenho ido à igreja, eu não tenho lido a Bíblia, eu não tenho tido o meu tempo de devocional. Eu tenho falado esporadicamente com o Senhor, assim, em pensamento, mas eu não tenho tirado um tempo de oração. Mas como é possível estar sentindo tanta paz? E naquele momento Deus falou algo muito curto e grosso comigo. Ele falou assim, filha, não precisa de tudo isso. E aquilo assim esmagou o meu coração. Naquele momento eu não entendi nada, tipo, eu fiquei em choque, eu falei, como assim? O Senhor não me ama mais? O Senhor não quer que eu faça mais nada? E tudo que eu tenho feito, o Senhor não quer? Eu me senti descartada, tipo, fica aí no canto, sabe? Me senti deixada de lado. E eu não entendi, eu não consegui entender o que Deus estava falando comigo naquele dia. E eu voltei pro Brasil, fiquei na casa dos meus pais um pouco, depois eu vim pra minha casa, e quando eu cheguei em casa, a vida continuou, né? Eu ainda não havia entendido que Deus tinha falado comigo. Eu voltei e eu continuei fazendo tudo que eu já estava fazendo há um bom tempo. Então eu voltei e eu tinha muitos vídeos para gravar e editar. Eu tinha um blog para alimentar, uma conta no Instagram pessoal, uma conta no Instagram de receitas para gerar conteúdo. Eu tinha que responder e-mails, responder comentários, produzir conteúdos. Eu tinha que fazer comida todos os dias, limpar a casa, lavar roupa, passar roupa, lavar banheiros, cuidar dos cachorros, cuidar do meu marido. Eu tinha os ministérios da igreja, eu tinha cultos para pegar, eu tinha ministério infantil para participar. Na minha igreja tem um ministério que se chama Bola Care, que é um ministério que presta assistência durante o culto. Se alguém se sentir mal, se alguém passar mal, é um ministério de profissionais da saúde. O meu marido lidera esse ministério e eu ajudo. Então eu tinha o Bola Care, a gente lidera a célula, eu e o Daniel. Então, célula para liderar. Eu comecei a fazer um curso na igreja que se chama Mergulhando na Palavra, que é um curso de estudo da palavra. Eu tinha o meu momento em casa de devocional, de ler a Bíblia, de ter um tempo de estudo ali. E eu voltei do Japão querendo aprender muito mais de japonês. O meu é nível baby. Então eu queria aprender muito mais do idioma, então eu comecei a estudar japonês. Ao mesmo tempo que eu não queria esquecer o coreano, eu tenho um pouquinho de coreano, né? Eu sei um pouquinho de coreano, então eu também comecei a estudar coreano, porque eu queria aumentar o meu vocabulário.
E eu também queria aprender inglês, porque inglês a gente precisa, não é mesmo? Queria aprender inglês também. E foi aí que a Mulher Maravilha se tornou a Mulher Polvo, tentando com seus 1000 braços dar conta de todas as tarefas. Eu me vi tentando agarrar tudo, fazer tudo, como se eu literalmente tivesse vários braços para dar conta de tudo. Mas eu sou apenas uma, querendo dar conta do mundo inteiro. E durante esse processo, Deus falou algo comigo, um outro dia. Ele me falou a respeito da história de Marta e Maria. E eu me vi como Marta, né? Fazendo tudo o que era comum para aquela época. Ela não estava fazendo nada de diferente para aquela época. As mulheres daquela época serviam, né, as pessoas, cuidavam da casa, cozinhavam. Então eu me vi como Marta, fazendo tudo o que devia ser feito para minha época, quando Jesus estava me chamando para se sentar ali do ladinho de Maria e só aprender, só ouvir a voz dele. Ele foi muito específico quando falou isso comigo. E o que eu fiz? Eu continuei sendo a Mulher Polvo. Continuei ali, com os meus bracinhos, querendo dar conta de tudo, querendo abraçar tudo e a todos. E aí, eu comecei a fracassar. Eu comecei a falhar. Eu comecei a não dar conta da minha rotina. E eu sou o tipo de pessoa que eu preciso de uma rotina. Nada me dá mais prazer do que montar a minha rotina do dia e depois ir dando checklist nas minhas tarefas. E eu comecei a não conseguir fazer isso. E tudo aquilo que machuca a gente, desenvolve uma repulsa por aquilo. Se você come uma coisa que te faz passar muito mal, depois você tem repulsa daquela comida, né? E tudo aquilo começou a me fazer mal. Eu comecei a falhar, então eu comecei a me sentir mal. E eu comecei a ter repulsa de tudo aquilo. E eu comecei a não querer fazer mais nada, a me sentir exausta, a me sentir sobrecarregada. E aí eu comecei a falhar aqui nos vídeos do YouTube. Comecei a falhar nos cuidados da minha casa, nos meus compromissos da igreja. Eu comecei a pegar repulsa de tudo isso. E me dói muito falar isso aqui pra vocês. Aquilo que era pra ser algo de bom coração, algo que me trouxesse alegria, começou a ser um peso, começou a ser um fardo que eu não estava mais conseguindo carregar. E foi aí que a Mulher Polvo literalmente entrou em ação. Eu queria fazer tudo e a minha cabeça começou a ficar enorme. Eu falei pro meu marido que eu estava me sentindo realmente como uma mulher polvo, com os meus bracinhos pequenininhos querendo dar conta de tudo ao mesmo tempo e a minha cabeça crescendo, 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 crescendo. E não foi fácil. E o que eu fiz? Eu tentei de novo. Como eu vi que eu estava falhando com os vídeos que eu havia me proposto a fazer pra vocês, eu exigi ainda mais de mim. Eu comecei a postar de segunda a sexta. E aí eu falhei de novo. De segunda a sexta eu falhei. E como eu estava falhando, eu quis exigir ainda mais de mim. Eu tô rindo de nervoso. E aí eu me propus a postar vídeo todos os dias em agosto. Então eu não descansei. E aí no meio do caminho o que começou a acontecer? Óbvio, eu falhei. Não aguentava mais. E aí eu fui falhando em tudo. Tudo. E aí eu comecei a esvaziar minha casa, né? Existem mudanças que são de dentro pra fora. No caso, a minha foi de fora pra dentro.
E eu creio que isso foi uma estratégia de Deus para minha vida. Deus, ele trabalha em cada vida de forma muito particular. E eu entendo que ele me fez esvaziar cada cômodo da minha casa, para que durante esse processo eu conseguisse me esvaziar, eu conseguisse me libertar de tudo que estava sobrecarregando aqui dentro. E aí eu comecei a esvaziar os armários da minha casa. Eu esvaziei o closet, eu esvaziei esse quarto, eu esvaziei a cozinha, ainda faltam os 2 banheiros, eu esvaziei a sala, eu comecei a esvaziar. E conforme eu esvaziava, eu comecei a esvaziar aqui dentro também. Então eu fiquei muitos dias sem aparecer no Instagram, sem dar as caras, sem abrir meu Instagram. Eu fiquei sem gravar vídeos. Esse computador tá fechado há semanas, tá fechadinho aqui há semanas. E eu entendi que lá em janeiro, quando Deus falou pra mim, filha, não precisa de tudo isso, é porque ele já sabia o que iria acontecer hoje. Quando ele disse lá em janeiro, é porque ele já sabia que 9 meses depois eu não iria aguentar tudo aquilo que eu estava fazendo. Por isso ele disse, filha, não precisa de tudo isso. Então lá em janeiro ele me alertou, ele falou, filha, não precisa de tudo isso. Aqui você está sentindo essa paz que excede entendimento porque você não precisa de tudo isso. E eu não entendi, eu me senti descartada. Essa foi a verdade. Depois ele falou comigo através da vida de Marta e Maria. E eu me senti aleatória, entendi e não coloquei em prática. Porque não adianta a gente só entender aquilo que Deus está falando. Não adianta você ouvir, entender, dar joinha, compartilhar, se você não colocar em prática. Vocês me entendem? Então Deus falou comigo. E sabe o que é mais bizarro? Nos últimos 2 meses, a coisa que eu mais falei pra Deus foi, Deus, fala comigo. Deus, fala comigo. Deus, o que eu tô fazendo de errado? Deus, por que eu não tô conseguindo? Deus, por que tá pesado? Mas ele já havia falado comigo 9 meses atrás. Ele já havia me passado todos esses 9 meses dizendo, filha, não precisa de tudo isso, não precisa de tudo isso. E eu sei que eu nunca falei aqui dessa forma, aqui no canal. Mas eu vou falar isso hoje para que vocês entendam uma coisa. O diabo age principalmente na nossa mente. Sabe por quê? Desestabilizando a nossa mente, ele desestabiliza todo o resto. Desestabilizando a nossa mente, ele consegue desestabilizar o nosso espiritual, o nosso físico, o nosso emocional fica abalado. Então a minha cabeça começou a ficar gigante de tantos pensamentos incontroláveis e de tanta frustração, e eu não conseguia fazer mais nada. E sabe de uma coisa? Deus é o melhor pai que você vai encontrar para sua vida. Demorou 9 meses para eu entender que lá atrás ele já havia cuidado de mim. Deus, ele está além do tempo. Ele estava lá, mas ele já estava aqui também. Por isso ele estava me dizendo, filha, não preciso de tudo isso. Eu sei que a nossa realidade hoje é que nós precisamos ser produtivas, que nós precisamos ser ativas, que nós precisamos dar conta de tudo, que nós somos mulheres empoderadas, que nós somos mulher maravilha mesmo, que a gente dá conta, que a gente vai pra cima, que a gente trabalha, que a gente estuda, que a gente dá conta dos filhos, que a gente dá conta da casa. E beleza, você dá conta, eu sei que você dá conta. Mas se você precisa fazer tudo isso? Será que você realmente precisa de tudo isso? Será que você precisa? Será que você precisa estar o tempo todo provando que você é uma mulher maravilha? Ou será que você se acha uma mulher maravilha, mas na verdade você se tornou uma mulher polvo? Ei, se durante todo esse processo, se durante tudo isso, você não estiver sentindo a paz que excede o entendimento, deixa eu te falar, nada disso vale a pena.
você está a passos de fracassar. Sabe por quê? Isso aqui precisa estar em paz, para que tudo o resto funcione, para que tudo possa valer a pena. Isso aqui precisa estar em paz. A gente precisa da paz que excede o entendimento. Então, eu sei que você dá conta, eu sei que você consegue. Mas se durante tudo isso você não estiver sentindo paz, se não estiver desfrutando do percurso, se alegrando no percurso, se você só estiver se sentindo cansada, sobrecarregada, com pensamento acelerado, se sentindo ansiosa, deixa eu te falar, não vale a pena. Você não precisa provar nada pra ninguém. E tá tudo bem você parar um pouco pra pensar, pra refletir, você desacelerar. Eu sei que a nossa sociedade hoje diz ao contrário, né? Eu sei que a nossa sociedade hoje nos diz que nós temos que ir pra cima, que nós temos que dar conta, que nós temos que fazer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Mais vale você ter a paz que excede o entendimento. Mais vale você conquistar a paz que excede o entendimento. Se a sua mente estiver lotada de coisas, como é que você vai estar sensível para ouvir a voz de Deus? Se você estiver só como Marta, fazendo, cuidando dos afazeres, cuidando das suas tarefas e ainda prestando atenção na vida do outro, escutando o que o outro está falando, como é que você vai sentar para escutar o que Jesus tem para falar para você? Deixa eu te falar, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem o controle de todas as coisas. Como eu já disse para vocês, Ele está além do tempo. Lá em janeiro ele já sabia o que iria acontecer, 9 meses depois, agora é 15 de setembro. Ele já sabia o que iria acontecer. Ei, Deus já sabe o que vai acontecer na sua vida amanhã, daqui um mês, daqui 9 meses, daqui 9 anos. Ele já sabe. Então, por que você não entrega o controle nas mãos de alguém que já sabe o que fazer e que vai fazer da melhor forma possível? Por que você está tentando dar conta de tudo? Se a única coisa que Deus quer é que você seja filha e que você sinta o amor dele, que você viva os planos dele para a sua vida. Você já se perguntou qual é o plano de Deus para a sua vida? Você já se perguntou se é isso mesmo que ele quer para a sua vida? Eu não perguntei. Eu só fui fazendo. E eu sei que esse vídeo já tá gigante. Então eu quero encerrar ele te dizendo uma coisa. E que você não se esqueça disso. Filha, não precisa de tudo isso. Não precisa de tudo isso.